hoje em dia tá cheio de produto, né? Sem glúten, sem lactose para vender. É só dar uma olhadinha lá no supermercado para perceber. E o motivo para isso é muito simples. A procura por eles aumentou. Mas quem compra muitas vezes nem sempre sabe se cortar o glúten, a lactose da alimentação vai mesmo trazer o resultado esperado. A nutricionista Renata Rodrigues de Oliveira está comigo aqui hoje e vai dar algumas explicações. Um bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar, o que é o glúten e o que é a lactose? Tem muita gente que corta sem nem saber, né? Isso. O glúten é um composto com mais de 100 proteínas, tá? E a principal proteína que tem ali é a gliadina, que é a causadora de todo o mal. Já a lactose é o açúcar do leite, é um carboidrato presente no leite. E muita gente fala, isso faz mal, isso engorda, então eu estou cortando isso para emagrecer. Funciona? Depende, porque o que acontece? Às vezes as pessoas saem cortando, eu vou cortar o glúten, eu vou cortar a lactose, porque isso engorda, porque eu vou emagrecer, mas não. Às vezes o emagrecimento ele se dá muito mais, porque antes a alimentação da pessoa era cheia de alimento processado, que querendo ou não, a grande maioria tem glúten porque vem da farinha de trigo, né? Era, por exemplo, cheia de gordura, cheia de açúcar. Então, só pela restrição desses alimentos, pela melhora da qualidade da alimentação, o emagrecimento se dá, e não pela exclusão do glúten, muito menos pela exclusão da lactose. Vamos falar então um pouquinho mais sobre o glúten agora. Muita gente diz o seguinte, que não é celíaca, né? Porque nós estamos falando das outras pessoas que cortam, muitas vezes até por conta própria. Dizem o seguinte, bom, hoje em dia nós temos produtos transgênicos, a farinha de trigo, então a quantidade de glúten que a gente consome é muito grande, por isso a gente tem que cortar. Tem fundamento isso? O fundamento que a gente sabe hoje é o seguinte, que o trigo que a gente consome nos dias de hoje é um trigo muito modificado, não é o trigo de 1900 e chacrinha. Então, assim, essa modificação pode causar algum transtorno para os predispostos a ter alguma intolerância. Mas não quer dizer que vai acontecer. Então, para a pessoa que não tem a intolerância, qual que é a sua indicação, né? A pessoa pode diminuir o consumo ou pode causar uma reação depois por justamente ter tirado, né? Acabar intolerante por ter tirado por conta própria. Qual seria a sua dica? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que, se ela tem algum sintoma, né, por exemplo, de uma intolerância à lactose ou uma possível doença celíaca, né, que é a doença causada pela exposição ao glúten, procura um médico. A partir disso, o médico vai começar a pesquisar, tem que fazer biópsia, tem que fazer endoscopia, tem que fazer exame de sangue. Não é tão simples assim. Não é chegar ao consultório e falar, a minha barriga está inchada, então eu tenho intolerância à lactose. Não é assim que a banda toca. Né? Existem exames de sangue, tem o teste de tolerância à lactose que é feito em laboratório. E ao glúten também. E o glúten também, que você vai fazer pesquisa de todos os anticorpos, você tem que fazer biópsia. Né? Não quer dizer que só porque o anticorpo ali deu positivo, quer dizer que você é intolerante ou celíaco. Então, eu acho que, antes de tudo, antes de excluir qualquer coisa, você tem que procurar um médico para pesquisar e fazer um controle alimentar. Depois disso, se você, por exemplo, eu vou excluir o glúten porque eu vi na internet que a minha amiga falou que emagrece. Você pode depois, quando você reintroduzir ou comer pequenas doses, você ter uma sensação de sensibilidade. E aí, a possibilidade de você se tornar intolerante é maior. Aí é maior. Pela falta de exposição. Isso acontece também com a lactose? Não, com a lactose não. Se a pessoa tira a lactose, depois quando ela reintroduz, ela não pode ter essa sensibilidade aumentada? Não, nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, se ela não é intolerante à lactose, tira a lactose. Ela pode ter, por exemplo, uma sensibilidade que nem sempre é tão vista nos exames. Então, aí que vai da clínica mesmo, do relato dos sintomas. Pois é, porque tem muita gente dizendo isso e é justamente o que eu ia te perguntar. Eu não sou intolerante à lactose, nos atestados médicos isso não consta, mas eu me sinto mal. Se eu tomar um copo de leite, eu passo muito mal, por exemplo, né? E aí eu prefiro tirar. O que você poderia dizer para essas pessoas? Na verdade, você pode ter uma pequena sensibilidade que não é tão na cara quando a gente faz o teste de tolerância à lactose. E depende do que você come. Por exemplo, com o leite, a possibilidade disso acontecer é maior, porque o teor de lactose no leite é maior. Mas nem sempre acontece com iogurte e queijo, porque a lactose já é quebrada. Então, às vezes, a pessoa fica meio perdida e sem saber. Aí, nesse caso, como a gama de produtos sem lactose é muito grande hoje em dia, e não é necessário fazer nenhuma suplementação, porque já são alimentos enriquecidos, você pode fazer o teste, diminuir um pouco o consumo, que isso não vai ter problemas caso você volte a consumir.
Então, ir balanceando e vendo cada caso mesmo, O né, pra se importante adequar. é a pessoa saber fazer as substituições adequadas. Por exemplo, a pessoa fala, eu vou tirar a lactose de vez, vou começar a usar leite vegetal. Aí começa a usar leite de soja, leite de amêndoas, leite de arroz. O que acontece? Esses leites, eles têm pouco cálcio. Então, Ai. tem um teor de cálcio diminuído. Sim. Outra coisa, é um leite que tem uma quantidade de carboidrato muito maior do que o leite de vaca. Então, às vezes, nessa tentativa de emagrecer, você acaba ganhando peso por não saber fazer as trocas. Pois é. Tem que ficar muito atento, né, gente? Porque nada é tão simples quanto parece. Muito obrigada, De viu, pela nada. participação com a gente. Um bom dia. Obrigada.